O entrevistado já está na linha, Agostinho Miguel Reale Júnior, ex-ministro da Justiça, está pronto para falar com você. Então, ficar em posição de sentido aqui, agradecer demais a presença do jurista Júnior, como o João disse, ex-ministro da Justiça, que deve também, imagino, não sei, eu como leigo fiquei surpreso com esse decreto do presidente Bolsonaro. Doutor Miguel Reale, qual que é a sua reação? O que o senhor pode dizer para a gente depois dessa decisão tomada pelo presidente que, queiramos ou não, confronta a decisão do Supremo Tribunal Federal? Doutor Miguel Reale, muito obrigado mais uma vez por atender a Rádio Bandeirantes. Um bom dia para o senhor. Bom dia, é uma satisfação estar com vocês. Eu recebo isto com uma grande preocupação, uma imensa preocupação, porque se instala definitivamente um confronto entre poderes. O presidente da República acaba de decretar, né, que ele é uma instância recursal do Supremo Tribunal Federal e anula uma decisão do Supremo antes mesmo dela transitar em julgado, dizendo na motivação, de forma surpreendente, que a condenação de Daniel Silveira criou uma comoção nacional, ninguém viu qualquer comoção nacional nisso, e que diante dessa comoção nacional ele concede a graça, ou seja, ele interferiu no exercício do Poder Judiciário, ele impede que o Poder Judiciário atue efetivamente, tal como Daniel Silveira ameaçava, e o fechamento do Supremo Tribunal Federal ameaçava que os ministros deveriam ser perseguidos na sua integridade física, né, e ministros, né, com relação à forma como eles vinham estabelecendo suas decisões e seus julgamentos, ou seja, caracteriza-se, sem dúvida nenhuma, a coação no curso do processo e, ao mesmo tempo, a prática de ameaças graves contra o Supremo Tribunal Federal, comprometendo a democracia, e o presidente dá o seguinte recado, né? Não se preocupem aqueles que querem atingir o judiciário ou querem prejudicar a democracia. Se o Supremo Tribunal Federal os condenar, eu os absolvo. Eu pratico o ato benevolente como presidente da República de conceder a graça. Ou seja, ele afronta o judiciário de uma forma inusitada, mentirosamente, porque não havia comoção, existe uma comoção pessoal dele. Na verdade, o Bolsonaro precisa de um inimigo. A conduta dele ao longo desses anos demonstra que ele sempre precisa de um inimigo. Ele não sabe raciocinar e trabalhar, a não ser com a figura fictícia ou verdadeira de um inimigo, de um algoz. E ele elegeu o Supremo Tribunal Federal como algoz. Ele aproveitou a condenação para tomar uma posição de defesa da liberdade de expressão. Não existe liberdade de expressão quando o uso dessa liberdade de expressão significa a eliminação da liberdade. A liberdade não pode se constituir na liberdade para destruir a liberdade. Há que haver uma democracia militante de defesa das instituições democráticas, e ele então elege o Supremo Tribunal Federal como seu inimigo, com vistas à campanha eleitoral. Ele precisa de um inimigo para assolar as suas bases fanáticas, e pensa eleitoralmente, mas ele criou uma crise institucional de grande tamanho, porque nós viveremos daqui para frente numa plena insegurança. No momento que o Supremo Tribunal Federal dita uma sentença, o presidente da República se sente no direito de cassar essa sentença. Ou seja, na verdade, ele fez o que a ditadura fez, ele cassou os ministros do Supremo Tribunal Federal. Nós estamos ouvindo o jurista Miguel Reale Júnior, ex-ministro da Justiça. A gente vai tentar detalhar ponto a ponto, doutor Miguel Reale, esse processo feito pelo presidente Bolsonaro, porque algumas coisas são meio distantes de nós ler. Eu queria começar falando sobre esse instrumento da graça, né? Que a gente fala indulto, me parece que não de forma muito apropriada, porque creio que o indulto tem a ver mais com uma decisão que envolve muitos apenados, um grupo de apenados, e não apenas uma pessoa individualizada, como foi o caso desse destinado ao Daniel Silveira. É isso, né, doutor Reale? É isso, o indulto é uma medida de redução de pena ou de possibilidade de obtenção de livramento condicional antecipadamente, aqueles que se enquadram dentro de requisitos objetivos de primariedade, cumprimento de um determinado tipo de pena,
prática de determinados tipos de crime. É genérico, é uma disposição genérica que passa por vários procedimentos, passa pelo Conselho Nacional de Política Penitenciária, pelo Conselho Penitenciário, é o ministro da Justiça que propõe o decreto de indulto, que normalmente é o indulto natalino ou indulto em razão, por exemplo, dos 200 anos da nossa independência. Se poderá ditar um decreto de indulto. O indulto sem dúvida, um instrumento livramento condicional antecipado àqueles que se enquadram dentro de circunstâncias muito precisas. A graça não, a graça é raríssima. A graça é o próprio ato do soberano, do imperador, que na sua benevolência vem agraciar, dar um presente a alguém em razão de circunstâncias excepcionalíssimas. Não é? Nada tem a ver com o decreto de ontem, em que, na verdade, o presidente da República assume a condição de recursal do Supremo, diz: o Supremo está errado, eu não gostei da decisão, eu anulo a decisão. Ou seja, ele viola o respeito a um poder independente, que é o Poder Judiciário, e impede que o Poder Judiciário exerça a sua função, porque no momento que o Poder Judiciário dita uma sentença, ele anula essa sentença, aliás, anula pensando até eleitoralmente, porque essa graça ela vai determinar o não cumprimento da pena, mas não impede os efeitos secundários da pena, dentre eles a ineligibilidade. Mas não tem pé nem cabeça dizer que houve uma comoção pessoal dele, ou o interesse pessoal dele de ter um inimigo, de criar esse factoide, né? É um factoide, é uma fake news, criou um factoide. O Supremo Tribunal Federal, por seus 10 ministros, decide que houve, sem dúvida nenhuma, naqueles graves acusações que o Daniel Silveira e ameaças graves que ele fez ao Supremo Tribunal Federal, havia violação do Estado de Direito Democrático, e até isso se enquadra na nova lei que cria o Estado de Direito Democrático, né? E que não é a Lei de Segurança Nacional, é o Estado de Direito Democrático. Eu participei da discussão e da elaboração desse novo capítulo, e, ao mesmo tempo, de coação no curso do processo, fatos gravíssimos que atingem o Supremo Tribunal Federal, porque o presidente diz: isso não é nada, isso para mim é liberdade de expressão, o Supremo está errado, eu estou certo, e pronto, anula a sentença, tenta, através desse ato, transformar em nada a sentença condenatória do Supremo Tribunal Federal. Mas é uma crise institucional. Eu digo, nós estamos na antevéspera da ditadura. A ditadura interferiu no Supremo Tribunal Federal, cassou 6 ministros do Supremo Tribunal Federal, aumentou o número de ministros para obter maioria. De toda forma, o Supremo Tribunal Federal é isso que nós estamos vendo agora. Nós estamos conversando com o jurista Miguel Reale Júnior. Só para a gente fazer traçar um rápido histórico aqui, o presidente Bolsonaro, quando ainda deputado federal, sempre se mostrou contra o Instituto do Indulto. De novo, dizendo que o que foi feito ontem não foi indulto, foi uma graça, algo diferente. Mas só para lembrar o que disse, ainda como deputado federal, Jair Bolsonaro, falando sobre o indulto dado a presos. Vamos lembrar. Não pode aqui o elemento crime e dali cumprir 1/6 da pena, às vezes 3/5, e é posto em liberdade. Botar um freio nos saidões. Nas questões de indultos, estamos vendo agora José Genuíno pedindo indulto. O guerrilheiro de festim do Araguaia pedindo indulto. Então, para ter certeza, presidente, vamos dar uma satisfação à sociedade. Muito obrigado. Isso ainda deputado no governo Dilma. Foi uma manifestação feita pelo deputado Jair Bolsonaro. E aí depois durante a campanha eleitoral, durante a campanha à presidência da República, tendo como adversário Fernando Haddad, o Bolsonaro falou também sobre essa possibilidade de indulto, sugerindo que, se Haddad fosse eleito, permitiria, numa canetada, a liberdade do ex-presidente Lula, que naquele momento estava preso. Vamos lembrar. Ele é pior do que um poste, ele é um pau mandado do Lula. E a meta principal dele, uma vez eleito, caso seja eleito, é indultar o Lula e acabar com a Lava Jato.
Quer dizer, em termos de coerência no discurso político, não dá nem para discutir que houve uma guinada muito grande, né, doutor Reale? Ele acabou com a Lava Jato, e sem dúvida nenhuma acabou com a Lava Jato, se uniu ao Centrão, né? Deu a administração pública nas mãos do Centrão, se vê o que acontece no Ministério da Educação, né? Os dois líderes do Centrão mais significativos, que é o Arthur Lira e o Ciro Nogueira, são os donos do orçamento. E o orçamento é a espinha dorsal do país. Quem tem o orçamento na mão tem o país na mão, né? Essas emendas do relator se constituem uma vergonha, né? Porque estabelece a emenda do relator que haverá a dotação de determinada verba diretamente para tal estado, tal cidade, para tal obra. Isso é feito diretamente pelo relator, escondendo quem é o beneficiário dessa obra nessa determinada cidade, né? Que é um deputado que está lá por trás, que vai ser o beneficiário dessa benesse, e que é feita sem critérios, sem planejamento. Se vê como escolas estão paralisadas, obras no meio da construção, e ao mesmo tempo se dá verba para a construção de novas escolas, ou seja, ele agra a corrupção. Não existe maior corrupção do que o orçamento, do que as emendas do relator. Então, ele acaba com a Lava Jato, né? Ele coloca um procurador-geral que não tem comprometimento nenhum com a manutenção das forças-tarefas de contenção da corrupção, e, ao mesmo tempo, ele abre uma larga estrada para uma corrupção que vem aí com o escudo do relator, das emendas do relator. Ou seja, ele fez exatamente tudo aquilo que foi o contrário do que ele prometia. Ele não tem pudor, ele fala o que convém. Ele não tem menor limite, menor freio de ordem moral. Não tem, nós sabemos disso. Então ele chega e diz: houve uma comoção nacional por causa do Daniel Silveira, esse sujeito, Daniel Silveira, que falou o que falou da democracia, do fechamento do Congresso, do fechamento do Supremo, e ameaçou os ministros do Supremo de serem agredidos fisicamente se continuassem a decidir da forma que estavam decidindo, e houve comoção nacional. Quem é que se comoveu com a condenação de Daniel Silveira, né? Então, com base nessa motivação mentirosa, ele se sente no direito de se sobrepor a todas as instituições e se decretar ditador, né? Eu dito a justiça, não é o Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, nós estamos diante de uma crise institucional. O que vai acontecer daqui para frente? Acho que o Pacheco está errado, porque o Congresso tem um instrumento próprio, que é o decreto de anulação de atos normativos, né? O Congresso Nacional pode anular. E os partidos políticos, eu já sei até que a rede de sustentação com o Randolph está entrando hoje no Supremo Tribunal Federal com uma DPF, com uma ação de descumprimento de preceito constitucional, preceito fundamental, e que será apreciada pelo Supremo, porque esse decreto é inconstitucional. E por que ele é inconstitucional? Ele é inconstitucional porque ele vem a ser um crime de responsabilidade. É no artigo 85 que se estabelece quais são os crimes de responsabilidade. E um dos crimes de responsabilidade está na limitação ao exercício de um dos poderes. E este decreto, de graça, não é? Ele limitou o exercício, ele anulou o exercício do Poder Judiciário. Então, se constitui um crime de responsabilidade, formalmente tipificado como um crime de responsabilidade. Então, há aí a violação de um preceito fundamental, que é a divisão respeito ao Poder Judiciário. Eu creio que o Supremo Tribunal Federal vai, sem dúvida nenhuma, liminarmente suspender esse decreto até o exame da matéria pelo Pleno, mas eu creio que haverá procedência numa DPF, num pedido de descumprimento de preceito fundamental. Então, cria-se uma crise institucional desnecessária, absolutamente fictícia, mas institucional. Que, aliás, é o que o Bolsonaro precisa. Ele navega na crise para assolar as suas bases fanáticas eleitorais e as redes sociais. É isso que ele faz, sempre.
Doutor Miguel Reale Júnior, o senhor falou que isso deve parar no Supremo, e nós ouvimos hoje, a Rádio Bandeirantes ouviu agora há pouquinho no Jornal Gente, um ex-ministro do Supremo, Marco Aurélio Melo. A gente sabe, né, doutor Reale, que a justiça está aí, a lei está escrita, a Constituição tá lá, preto no branco, como se diz, mas a interpretação varia, ela muda, né? A gente sabe, já viu isso quantas vezes, né? Você muda a composição do Congresso, do Supremo, algo que votou a favor é votado contra na sequência. E o ministro Marco Aurélio, ex-ministro Marco Aurélio Melo, tem uma visão um pouco diferente. A gente vai ouvir um trecho da entrevista que ele nos concedeu, e ele, grosso modo, diz que a decisão que foi tomada ontem pelo presidente, esse decreto, foi uma forma torta de tentar corrigir um erro inicial. Foi um erro que tentou consertar um outro erro inicial promovido pelo próprio Supremo. Vamos ouvir esse trecho do ministro Marco Aurélio Melo. Temos um princípio básico que precisa ser observado, que é que na própria Constituição Federal, os deputados e senadores são invioláveis por opiniões, palavras e votos que venham a proferir. Não teria ocorrido impasse se o Supremo tivesse batido o martelo no sentido de reconhecer a plena eficácia do artigo 53 da Constituição Federal. Quando o Supremo avançava e invadia uma seara que não era dele, constitucionalmente, lançava um bumerangue que poderia voltar à própria testa. Claro que se o deputado federal se excedeu, nós concluímos que se excedeu nos pronunciamentos, né, caberia à Casa Legislativa apreciar em processo considerado decoro essa postura do deputado federal, mas não ter-se uma decisão judicial substitutiva do crivo da decisão em si da Casa Legislativa, ou seja, da Câmara dos Deputados. E aí, doutor Miguel Reale, o que o senhor pode dizer sobre... Eu não concordo com o ministro Marco Aurélio, a quem sempre manifestei admiração. Ele mesmo reconhece que houve um excesso. Se houve um excesso, e houve, gravíssimo, isso não cabe à Câmara dos Deputados. Se houve um excesso, o fato sai do âmbito da Câmara dos Deputados, porque, inclusive, ele fez essa manifestação, não como deputado federal, ele excedeu, ele não estava falando sobre questões relativas ao exercício do mandato, ele estava ameaçando as instituições democráticas. Não existe democracia que não defenda a si própria. Isso está na Constituição alemã, inicialmente no texto fundamental da Carta Fundamental da Alemanha, depois na Constituição alemã, depois da unificação, está na Constituição italiana, na Constituição espanhola, na legislação espanhola e portuguesa. Ou seja, a democracia tem que defender a si própria. Existe um termo bem claro, há uma democracia militante. A democracia não pode se entregar ao inimigo para que ela seja, em nome da liberdade, destruída. E o ministro, sem dúvida nenhuma, eu acho que ele está errado, porque dizer que cabe à Câmara decidir, se ele praticou um crime, o objeto desse fato tem que ser submetido à justiça, e não à Câmara. A Câmara não está. A Câmara pode julgar o problema do decoro. As coisas completamente, dois âmbitos completamente diferentes. O fato da Câmara julgar o decoro não exime, não interrompe a competência, a atribuição da justiça de julgar o crime. Ele praticou um crime. Ele não praticou um ato só de afronta ao decoro. Né? O ato pode ser de afronta ao decoro, mas é também um delito. E sendo um delito, a competência da justiça. Me desculpe o ex-presidente do Supremo, Marco Aurélio Melo, mas ele mesmo reconheceu que houve excesso. E se houve excesso, esse excesso foi um excesso criminoso que submete o fato à justiça. Nós estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes com o jurista e ex-ministro da Justiça, Miguel Reale Júnior. Estou lendo aqui a coluna do Josias de Souza, publicada hoje no portal UOL, e o título dela é o seguinte: Bolsonaro bombardeia Supremo com munição fornecida por Alexandre de Moraes. E aí eu fui ver aqui, grosso modo, o que o Josias pondera é que o presidente pode se valer de uma decisão, de um voto do próprio ministro Alexandre de Moraes, para sustentar a decisão dele, o decreto dele em favor de Daniel Silveira. E aí o Josias se reporta uma votação que aconteceu em 2019,
em que o ministro Alexandre de Moraes defende a tese de que o Supremo não tem poderes para reescrever decretos de indulto. Não podemos, nós, do Poder Judiciário, substituir uma opção válida por outra que nos parece melhor, mais técnica, mais justa. O senhor acha que esse voto dado pelo ministro Alexandre de Moraes em 2019 pode, de alguma forma, constranger o Supremo Tribunal Federal? Tá. O senhor acha que esse voto dado pelo ministro Alexandre de Moraes em 2019 pode, de alguma forma, constranger o Supremo Tribunal Federal? De forma nenhuma. O Josias, que é um grande jornalista, está misturando fatos. Ali se falava de um indulto coletivo, né? Um indulto coletivo que tem aspectos objetivos, como eu disse, primariedade, cumprimento de tanto da pena, tipos de crime. Não cabe realmente ao Supremo alterar o decreto de indulto que foi estabelecido como indulto coletivo. Agora, é completamente diferente esse ato de graça, que anula uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Não é? Injustificadamente, não é um indulto, é um indulto pessoal. Né? Portanto, o Supremo não estará modificando, estará decretando que ele é inconstitucional. Né? Porque existiu aí um desvio de finalidade. A graça aí se transformou num instrumento de satisfação de uma comoção pessoal do presidente da República, no seu interesse eleitoral, de criar um inimigo, de confrontar as instituições. Ele não tem o menor receio de estabelecer uma crise institucional no país, se isso for necessário, para que ele se reeleja. Não é? Ou seja, ele faz todos os riscos, eles não têm limites. É completamente diferente, não tem nada a ver. Desculpe, Josias, não tem nada a ver com o indulto coletivo e que o Supremo não pode mexer no indulto coletivo para mudar os critérios estabelecidos objetivamente de um indulto pessoal de graça, de absolvição, vamos dizer, entre aspas, de um condenado 24 horas depois da decisão do Supremo, inclusive sem ter ainda sequer transitado em julgado a decisão. Ele se coloca como órgão recursal do Supremo Tribunal Federal, o todo-poderoso presidente da República, que agora ele é o chefe do Executivo e o chefe do Judiciário ao mesmo tempo. Doutor Miguel Reale, a gente sabe que sempre cabe recurso, quase sempre, né? Até o limite, até que a decisão é tomada ou é revista. Nesse caso não era diferente, mesmo antes desse decreto do presidente, já se sabia que a defesa de Daniel Silveira deveria recorrer. Isso demoraria algum tempo até a pena ser cumprida ou ser revista. Isso deve valer também para esse momento que nós estamos vivendo. Isso já repetiu várias vezes que para o senhor não há dúvida que não se sustenta esse decreto. De qualquer forma, a pergunta que eu queria fazer para o senhor é o seguinte: se por algum artifício, por alguma leitura possível, se considerar que o decreto ele pode se manter, a manutenção desse decreto do presidente Bolsonaro, ela implica na não prisão de Daniel Silveira, isso claramente, mas há uma dúvida em relação à possibilidade dele se reeleger, aos direitos políticos dele. O senhor acha que uma coisa está vinculada à outra? Se o decreto for mantido e, portanto, o deputado não for preso, ele se mantém com direitos políticos ou isso também é uma discussão a ser feita? Não, é pacífico no direito penal que o Instituto da Graça impede o cumprimento da pena, mas não elimina os efeitos da condenação, tanto que essa condenação é válida e vai sempre para reconhecimento da reincidência. E um dos efeitos da condenação é a perda dos direitos políticos. Uma condenação à perda dos direitos políticos que importa na perda do mandato, porque evidentemente não pode haver um deputado que não tenha titularidade de direitos políticos, e isso importa também na ineligibilidade. Portanto, o presidente não sei se o presidente queria salvaguardar o Daniel Silveira, ele queria criar um caso, né? Vamos falar a verdade, ele queria criar um atrito e criar um inimigo para ter um inimigo no qual bater daqui para frente até a eleição. Ele precisa de um inimigo, sabe viver sem esse dualismo, sem essa polarização. Mas se ele queria salvaguardar o Daniel Silveira, não só da pena, mas também dos seus direitos políticos, por exemplo, ser um candidato da direita raivosa no Rio de Janeiro, ele não conseguiu, porque o Daniel Silveira perdeu os direitos políticos com a condenação que foi imposta.
Agora, doutor Reale, com essa discussão nova que surgiu, essa pendenga toda se resolve em quanto tempo? O senhor já disse que isso deve parar no Supremo, mas dá para prever um tempo para que essa questão toda seja pacificada, resolvida e a pena cumprida? Não, haverá, precisa saber, primeiro, se haverá recurso da defesa que entraria com embargos de declaração. Embargos de declaração seria como reconhecer, né, reconhecer que o decreto não vale, que está valendo ainda a decisão, não é? Eu acho que a defesa do Daniel Silveira está numa encalacrada, saber o que fazer. A DPF, pelo que eu sei, vai entrar ainda hoje ou segunda-feira, início da semana que vem. E vai ser pedido a liminar, e eu acredito que é concedido a liminar, não é? Para que seja suspenso o decreto até a apreciação dessa matéria pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal. Não é? Então, eu creio que o mais certo, a meu ver, é que haverá suspensão da eficácia desse decreto, dos efeitos desse decreto, até a decisão da ADPF que vai ser interposta. Doutor Miguel Reale Júnior, eu queria agradecer muito a sua atenção aqui com a Rádio Bandeirantes, mas eu queria terminar, se o senhor me permite, com uma última questão, que é uma aflição que eu tenho. E aqui eu queria já antecipar, porque tudo que a gente fala agora aqui dá a impressão de disputa política. Já dava isso já há algum tempo, imagina no ano eleitoral, né? Tá pendendo para um lado em detrimento de outro, mas não é disso que se trata, não. Eu queria falar de relações institucionais. O senhor deu uma declaração forte, dizendo da crise institucional e, se não me engano nas suas palavras, o senhor disse que a gente está numa antivéspera de uma ditadura. Eu queria saber onde começou a entornar tudo isso, essa relação. Porque conflitos sempre houve e sempre haverá, e acho que é saudável da democracia. Políticos, conflitos, é assim que funciona mesmo. Mas onde começou a de fato desandar essa relação? E eu lembro aqui, eu não sei se isso é uma data relevante, doutor. O senhor está me ouvindo, doutor Reale? Acho que nós perdemos o contato com o jurista Miguel Reale Júnior, ele está tentando lá ajeitar, vamos ver se a gente vai retomar o contato com ele. Jurista de muita relevância, que foi ministro da Justiça, inclusive, né? Ministro da Justiça, inclusive. A gente está encerrando a entrevista com o ex-ministro, mas eu queria fazer mais uma pergunta, porque a gente vem num crescente, né? De crises que superam crises que parecem não terminar mais. E são são crises que tendem a se tornar cada vez mais delicadas à medida que se aproxima o processo eleitoral. Então, são brigas que não são desejáveis. A gente falou aqui, né? A gente falou aqui quando a gente esteve em Brasília, mostrando a proximidade a proximidade física dos prédios do Judiciário, do Supremo Tribunal Federal, do Congresso Nacional e da Presidência da República. A proximidade, né, do Poder Executivo, do Legislativo e do Judiciário, que não tem que ser só geográfica ali da Praça dos Três, muito mais do que isso, aquela harmonia que se espera dos três poderes. A gente vai tentar retomar o contato com o ex-ministro Miguel Reale, porque eu queria uma análise dele, pela experiência que ele tem. Em que momento a gente começou a deixar que esse tom ficasse mais elevado, o clima mais aquecido, até chegar num ponto em que nós temos uma crise que é inevitável, né? Não dá para a gente tentar usar palavras mais serenas, menos preocupantes. Há uma crise institucional criada, e aí há quem defenda outro. Nós mostramos aqui o ex-ministro Marco Aurélio Mello, que tem uma visão diferente do Dr. Reale Júnior, achando que, na verdade, a decisão tomada ontem pelo presidente é uma resposta não adequada, mas uma resposta a uma decisão também não adequada, tomada antes pelo Supremo Tribunal Federal. Então, há defesas dos dois lados. O que nos preocupa é menos as teses defendidas lado a lado e mais o confronto entre três poderes, porque não há país que resista. A situação econômica já não é fácil,
Enfim, sabemos da crise social que ronda esse país há muito tempo, e se as instituições têm dificuldade em conviver, o cenário não é animador. O cenário não é nada animador mesmo. E o que se espera, mais do que tudo, é que a gente tenha serenidade, paz, para que esse ano transcorra com as dificuldades que já estão dadas, mas com a possibilidade de, numa eleição, reelegendo o presidente Bolsonaro ou escolhendo um outro presidente, a gente consiga clarear a situação para que os próximos anos sejam mais promissores. Ter essa esperança, vamos ter essa esperança. O João Rossetti vai fazer um contato final agora. Era a última pergunta só, para a gente se despedir e agradecer o Dr. Miguel Reale Júnior, fazer o contato por telefone para que a gente possa liberar o Dr. Reale Júnior, que gentilmente atendeu aqui a reportagem da Rádio Bandeirantes. Já teremos o ouvinte falando, já vamos falar de novo da situação aqui, da crise também na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Dr. Miguel Reale Júnior, por telefone, só para concluir, agradecendo demais a sua presença aqui na Rádio Bandeirantes, foi muito importante ouvir a sua voz, acompanhar a sua visão dessa situação toda, mas eu queria saber, se possível, doutor Reale, na opinião do senhor, onde é que a gente perdeu o rumo dessa relação institucional que tem que ser equilibrada e respeitosa? Eu não sei, eu vou dar um palpite aqui. Quando o então deputado Jair Bolsonaro votou no processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, e aqui eu não estou me referindo ao voto dele, se foi contra ou a favor. No caso, foi a favor do impeachment, mas não é isso que me importa nesse momento. Quando ele faz o voto dele e avoca a imagem, a lembrança do torturador Brilhante Ustra, se o que faltou uma resposta adequada, tanto do Legislativo quanto do Judiciário. Eu não sei se esse é um marco que mostra essa degradação da relação dos dois poderes, mas eu queria saber do senhor, quando é que a gente começou a ver esse quadro se deteriorando, doutor Miguel Reale? Olha, eu creio que você lembrou muito bem esse voto do Bolsonaro. Eu era o proponente do impeachment, e depois da votação na Câmara, com esse voto dado pelo Bolsonaro, logo em seguida houve a primeira sessão dentro do impeachment no Senado. E nessa sessão eu pedi licença aos senadores para fazer homenagem às vítimas da tortura, às vítimas do Ustra. E até porque eu fui presidente da Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos durante 5 anos. E vi passar diante dos meus olhos a comprovação do sofrimento que houve nos calabouços da ditadura. E eu disse nessa oportunidade que eu fazia uma solidariedade às vítimas da tortura e que lamentava que o impeachment tivesse sido utilizado para torturador. E, portanto, aquele foi um instante. Eu escrevi logo em seguida, e mais tarde, em maio de 2018, eu escrevi um artigo que chamava-se A Volta da Ditadura pelo Voto, no qual lembrava esse acontecimento e lembrava outros tantos, até de entrevistas dadas pelo Bolsonaro como deputado, em que ele dizia que devia fechar o Congresso, que 30 mil deviam morrer, inclusive o Fernando Henrique. Portanto, onde é que nasce a crise? A crise nasce com a figura do Bolsonaro, que sempre foi um arbitrário, sempre foi um cultor da ditadura e um cultor da tortura, né? E aí é que nasce. Não tem jeito. A única forma de se impedir que haja o caminho para a ditadura é dar um calmante nesse presidente que só quer luta, guerra, morte. Perfeito. Dr. Miguel Reale Júnior, jurista, ex-ministro da Justiça, foi um prazer enorme tê-lo aqui conosco.